Uma semana de luta. A história dos trabalhadores brasileiros foi forjada na luta por liberdade, autonomia e melhores condições de vida. Acompanhe os fatos trabalhistas e políticos que aconteceram na semana entre 1 e 8 de novembro. O 1º de novembro de 1942 marcou a mudança do nome da moeda brasileira. O novo nome, Cruzeiro, substitui o mil-réis que vigorava desde o descobrimento. O mil-réis tinha divisão em milésimos e dificultava o comércio internacional, baseado na divisão da moeda em centésimos. No dia 1º de novembro de 1993, os trabalhadores da Boloff e da Dodge, aqui em Jundiaí, paralisam as atividades reivindicando cesta básica. Eles só retornam ao serviço depois que as empresas acatam a reivindicação. No dia 2 de novembro de 1978, o Congresso Popular, realizado em São Paulo, cria o primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia. Um ano depois, a lei da anistia é aprovada e retorna ao país os exilados e perseguidos políticos. No dia 3 de novembro de 1930, o presidente Washington Luiz institui o direito ao voto feminino, o primeiro voto feminino no Brasil. No entanto, aconteceu 3 anos antes, em 1927, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A professora Celina Guimarães, primeira eleitora do país, teve seu alistamento eleitoral permitido pelo governo do Estado. No 3 de novembro de 1710, nos tempos do Brasil Império, comerciantes de Olinda atacam Recife e derrubam seu pelourinho, dando início à Guerra dos Mascates. Dia 4 de novembro de 1980, logo após o general João Figueiredo assumir a presidência, cerca de 1.000 trabalhadores sem terra iniciam caminhadas entre Campinas e São Paulo pedindo reforma agrária. No dia 5 de novembro de 1985, começa a greve de várias categorias em São Paulo, que envolvem 500.000 trabalhadores. O ano de 1985 marcou o fim da ditadura militar e o presidente era José Sarney. Foram mais de 1.000 greves nesse ano, que aumentaram à medida que subiam a inflação e as perdas salariais. No 6 de novembro de 1836, os rebeldes gaúchos proclamam na Vila de Piratim a República do Rio Grande. É a vitória da Revolução Farroupilha contra as tropas da coroa portuguesa. Dia 6 de novembro de 1975, milhares de pessoas participam na Catedral da Sé, em São Paulo, de ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, morto debaixo de tortura pela ditadura militar. É o primeiro protesto de massas desde o ato institucional número 5, baixado 7 anos antes. Em 1983, começou a greve de 20.000 sapateiros de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, por melhores salários. Em 7 de novembro de 1837, é proclamada a República Baiense, em Salvador, dando início à Sabinada, movimento de oposição à coroa portuguesa. Dia 7 de novembro de 1995, metalúrgico da Krupp, Cífico, ITT, Petri e Boloff paralisam as atividades e conquistam 26% de reajuste. No dia 8 de novembro de 1989,
começou a greve nacional dos 75 mil trabalhadores nos Correios. No dia 8 de novembro de 1994, Metalúrgico de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista cruzam os braços por melhores salários durante a campanha salarial e buscam acordo por fábrica. No dia 8 de novembro de 2002, a CUT divulga cartaz com foto em nome dos parlamentares que votaram a favor do projeto de Fernando Henrique Cardoso, que queria acabar com o 13º e férias de 30 dias. O cartaz pergunta: eles ainda merecem seu voto?